prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium. Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro. Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida. Capítulo 2 A Criação dos Mundos. Há 443 mil anos, no tempo em que o planeta Rúbio se afastava do solar amarelo, levando seus 739 milhões de habitantes rumo à carregada escuridão do espaço, um tempo em que os Elohins não dominavam as viagens estelares, e tampouco havia habitantes em Terax, o Dr. Anxur caminhava para o anfiteatro do Supremo Liceu de Angdur, onde empreendia uma série de palestras. Pelo seu telefone, o egrégio mestre em ciências assistia ao vídeo holográfico com as notícias atuais que diziam: após o tempo em que Lumak esteve volteando o solar amarelo, a atmosfera de nosso planeta se tornou ainda mais tísica. A ameaçadora brecha no véu atmosférico, que protege nossa biogeocenose, sofreu um grave aumento em sua espessura e em seu diâmetro. As autoridades estão pedindo para que todos estejam alertas quanto às medidas de segurança. Lembramos que, até sairmos de vez da região do solar amarelo, o uso dos respiradores torna-se indispensável à saúde dos habitantes, pois nosso ar está bem prejudicado pelas partículas nocivas que cruzam a estratosfera. Devido ao elevado nível de neutrininos estelares presentes em Tântalo e em Charduru, essas províncias devem ser evitadas. Sempre que for possível, permaneçam em suas moradas ou protegidos sob as cúpulas das instituições da sua cidade. Ao saírem, mesmo estando em seus torvelins, utilizem os trajes especiais de proteção. Em Charduru, os mineradores prosseguem na tentativa de achar Auridium nas esgotadas minas, o único elemento capaz de nos libertar de todos os males. E pronto para entrar no auditório, o Dr. Anxur deu um profundo suspiro, desligou seu telefone e ponderou em sua mente. O Auridium precisa ser encontrado. Mas onde? A pulcra aparência e a vestimenta do catedrático lhe diferiam dos demais docentes, mas a confirmação de suas origens se notava no seu bracelete de rutênio estelar negro com lazulites. Era um isotsu, um bracelete capaz de emitir um raio paralisante muscular. E este se fazia exclusivo ao filho primogênito de um Shaddai do planeta Rúbio, de tal maneira que uma nítida imagem se pintava em vivas cores e se sustentava na mente de quem o visse. Pelo porte, pela aparência e pelo modo de se vestir, certamente ele faz parte da realeza. Eu garanto que ele é um príncipe, e não menos que o primogênito do Shaddai. Mas não era pelo seu aspecto que o príncipe havia sido convidado a palestrar. Ele era indubitavelmente o Anunnaki mais brilhante das 12 províncias de Lumak, apresentando completo domínio nas áreas da medicina, da engenharia, da física, entre outras tantas. O Dr. Anxur era reconhecido no meio acadêmico como um cientista de elevada sabedoria. No plenário, a jovialidade dos acadêmicos contagiava o ambiente. Eles eram esbeltos e dedicados estudantes que completavam o curso binário de cosmologia e orologia. Entre as dezenas de estudantes anunnakis, todos com seus cabelos violáceos matizados de branco e ressaltando seus brilhantes olhos amarelos, 5 compenetrados Numiak se destacavam com seus cabelos purpúreos e com seus olhos afogueados. Estes eram Haslog, do clã Hasgrad, da província de Blavigrad, com a capacidade de controlar e até suprimir seus desejos e suas emoções. Eles são heurísticos, que vivem pela lógica e pela razão. E perscrutando o ambiente, ressaltou o príncipe: jovens doutores, eu vos tenho como da minha família. Aos da primeira vez, saibam que chegamos ao ponto em que nós veremos desde a formação e a evolução cíclica de nosso planeta, com o desabrochar dos Lumakshals e sua conversão em Lumakis, até os tempos atuais. E por falar em tempo, outra coisa a mais, vocês devem aprender a apreciar o tempo. Valorizem o tempo árduo que vocês se dedicam a estudar, aprendendo e experimentando. E discorria o Dr. Anxur,
em sua argentária preleção. Há 3,9 bilhões de anos, ocorreu um evento incrível. Depois de sua formação e de seu resfriamento, Lumak foi retirado da morada em que se encontrava ao redor de um solar adormecido pela força de um imensurável cometa. Ao ser desgarrado do braço de Perseu, onde Lumak era tão só um pequeno lunar em uma região de nossa galáxia de gigantes celestiais, nosso vigoroso planeta, com 72 mil quilômetros de circunferência, se pôs a viajar pelo escuro e imenso vazio rumo ao curto e desgarrado braço de Órion. Desde então, nosso planeta passou a vagar solitário pela galáxia. Já não estava conectado a qualquer sistema de solar. Era um órfão, sem família e sem destino. Depois de 96,7 milhões de anos passando apartado de muitos sistemas solares e cruzando zonas de completa escuridão, nosso desabitado celestial, semeado com vida primitiva, foi finalmente atraído pela rede de um solar. Eu sei que todos já sabem do que estou falando, mas esta simulação do evento é inédita. Vejam. E gerando uma animação holográfica no alto centro do auditório, o Dr. Anxur exibiu a travessia interestelar de Lumak. Revestido do contagiante entusiasmo que lhe era peculiar, ele ia destacando um ponto e detalhando para a turma. Aqui, nesta área da imagem, vocês podem ver um risco vermelho. Este é o caminho de fuga que Lumak adotou desde seu berço até as proximidades do sistema de Taisum. Agora aqui, observamos como Lumak chegou à região do solar amarelo em seu autônomo e galáctico percurso. Este ponto mostra o momento em que nosso planeta, vindo solitário do sudeste no sentido horário, começou a ser atraído por Taisum e pelos seus celestiais. Notem que na ocasião, assim como os demais planetas, Kan e Raniza se moviam no sentido anti-horário, tanto sobre seus eixos quanto ao redor do solar amarelo. Atentem que, devido ao dobro do tamanho de Cantu, uma exorbitante influência é exercida por sua potência gravitacional. Com suas bases abaladas, Lumak inicia um deslocamento em seu curso original. Por esta atração, Lumak e Cantu permutaram faíscas e relâmpagos entre si, e nosso planeta, que estava viajando a uma velocidade intensamente rápida, reduziu seu passo. Vejam bem, devido à sua célebre locomoção, nenhum lunar era capaz de acompanhar Lumak, mas por ideação de Meikapal. Ao passar por Kan, o solitário e resfriado Lumak arrastou consigo outros 4 lunares, Onuá, Mirtes, Oxup e Lalin, que orbitavam ao largo. Notem que a perda destes 4 satélites fez com que Kan se inclinasse e horizontalizasse seu eixo rotacional. Ajeitando um tom excitado, o Dr. Anxur ressaltou: muita atenção agora, pois foi neste lugar que o destino de Lumak foi alterado para sempre, tornando possível o surgimento de vida no planeta. Depois de Lumak ter passado por Cantu e por Kan, ele deveria continuar se afastando da região de Taisum. Mas não aconteceu assim. Ele sofreu um arrasto ao se aproximar da rede de atração gravitacional de Icarg. Ali, Lumak adquiriu mais 3 lunares, o Kufa, Shamol e Isivungo, e por sua chegada retrógrada, ele soltou as amarras de um nano e o lançou rumo a Hansa e a Raniza. Depois, refreado e pejado com os 7 lunares, Lumak foi puxado pelo gigante Iskarg e sua hoste de satélites. Ali, nosso enérgico planeta prendeu o lunar de Trão em sua rede e, resvalando-se, saiu ao encontro de Teran. Se vocês olharem atentamente para a representação, vocês verão um novo caminho de Lumak sendo estabelecido em um curso de colisão com Teran. Embora os avançados acadêmicos já tivessem ouvido sobre esses eventos antes, eles ficaram assombrados com os tão realistas esquemas holográficos que o Dr. Anxur estava apresentando a eles. Enquanto Lumak prosseguia, os outros planetas ainda estavam vacilantes em suas órbitas. Teran estava instável, se via sendo puxado em muitas direções pelos 2 grandes celestiais, Icarg e Iskarg, de um lado, e pelos 2 planetas menores, Hansa e Raniza, que estavam entre ele e Taisum. Esse desequilíbrio fez com que a hoste de satélites de Teran
girasse furiosamente. Observem que o lunar branco se fazia bastante perigoso para a estabilidade e a segurança dos sacudidos celestiais. Exibindo um tamanho planetário, R'yah estava prestes a romper com Terã para buscar sua própria órbita ao redor do solar amarelo. E efetuando uma pausa para beber água, logo o Dr. Anxur ergueu a voz e, entusiasmado, continuou. Podemos ver então que Lumak, enriquecido com 8 lunares, continuou em seu curso de colisão com Terã e seus 9 satélites, Kourou, Charon, Kyris, Wing, Vulcan, Eris, Volanar, Karangan e R'yah. Contudo, como vocês poderão ver na animação, Lumak, viajando no sentido horário, e Terã, orbitando no sentido anti-horário, não colidiram. Confiram aqui no centro que, devido a uma acelerada fuga de Terã, o grande Lumak passou bem próximo, mas um de seus lunares, o Kufa, se adiantou e se chocou com Terã. Notando que os esmerados doutores estavam com os olhos arregalados de admiração, o ilustre mestre fez uma pausa. Ele riu para si mesmo ao ver os olhares atentos que tantas vezes havia observado em seus jovens educandos. E dando um tempinho para água e chá, bem como para que conferissem seus teléfones, o doutor prosseguiu. Na colisão, uma grande cavidade foi aberta na crosta de Terã, e o satélite Ukufa se jazia destroçado e emaranhado com os restolhos do planeta. Podemos verificar que os detritos celestiais se afastam de Terã e, se envolvendo com Kyris, o arrasta a uma órbita planetária na 4ª posição de Taisum. E ali está Terã, emitindo vapores e matéria vulcânica por sua grande fissura. Mesmo tendo sido um de seus 8 lunares que atingiu Terã, Lumak estava perto o suficiente dele, de modo que eles se afetaram energicamente. Aqui, o campo magnético de Lumak envolveu Terã, e eles dispararam imensas cargas elétricas. O antigo planeta de águas azuis, agora sôfrego e dilacerado, estava repleto de brilhantismo, desacelerando-se e se aquecendo. Observem que, à exceção de R'yah, que esteve prestes a virar um planeta, e Kyris, que jazia solto e afastado, todos os lunares de Terã foram pegos pela gravidade de Lumak. Tendo sido privado de sua órbita quase independente, R'yah se manteve sendo uma massa sem vida, carente de uma substancial atmosfera e de matéria radioativa. E os demais 7 satélites foram todos capturados, e dispostos em novos caminhos, eles foram forçados a trilhar novos cursos orbitais. Com seus passos invertidos, eles se juntaram a Lumak em seu sentido horário. Agarrado pela enérgica força de Taisum, Lumak então circundou o solar amarelo e retornou. Vejam, este é o exato momento em que Lumak é adotado como o 10º planeta do sistema de Taisum. Aqui, nosso planeta recebe sua nova e irrevogável órbita para todo sempre. Pois bem, vocês se lembram de Unano, certo? Agora, observem que este pequenino celestial estava tentando estabelecer sua morada entre Hansa e Raniza, mas Lumak o arrastou e o acomodou após passar por Cantu. E com ele permaneceu também o lunar Charon. Realizando uma dilatada órbita, Unano se manteve no sistema solar mais externo. Essa mudança de circuito deu a Unano uma órbita bastante elíptica, inclinada e peculiar, que às vezes o leva a passar entre Cantu e Can. Devido ao tamanho do lunar Eris ser parecido ao de Unano, e ele se achar distante e atrás de Lumak, quando este se afastava do sistema de Taisum, ele se desgarrou de nosso planeta além do limiar de Unano, e lá se fixou. E após percorrer uma longa distância, eis que Lumak se depara com o pequenino Virsum. Vejam, ali, mesmo oferecendo uma fraca atração, o solitário solar marrom consegue agarrar 2 cambaleantes lunares de Lumak, Wing e Oshup, e arremessar nosso planeta de volta à região de Taisum. Aqui é o momento em que Lumak retorna ao sistema do solar amarelo. Notem que nosso planeta caminha no sentido horário, em uma peculiar órbita retrógrada.
contra a dos outros planetas de Taisum. Como os satélites exteriores de nosso planeta estavam com suas órbitas instáveis, o lunar de Trão foi capturado facilmente pela rede de Cantu. Ilumak é a causa pela qual Ditrão tem um movimento retrógrado, bem como de outros satélites e cometas, e a de algumas órbitas serem altamente elípticas. Agora, notem que ele vem passando por Kan, Icarg e Scarg sem qualquer percalço. Entretanto, o novo caminho orbital de Ilumak o levou direto para Terã, e como antes, Ilumak não golpeou Terã. Desta vez, foi o lunar Isivungo que atingiu Terã, separando a parte inferior de seu grande corpo. Vejam agora o primoroso momento em que o anel de Terã foi criado, com o despedaçado lunar Ukufa e os fragmentos de um quinhão do planeta Terã. Notem que Quíris está desprendido dos incontáveis asteroides, os detritos celestiais do anel. Atentem às imagens. Vejam que foi a enérgica força de Isivungo, aliada às redes dos lunares Oxup e Myrtis, que Terã e Riá foram retirados da quarta posição do solar entre Hansa e Scarg e acomodados na terceira posição entre Ranisa e Hansa. Bem, pessoal, após a Batalha Celestial, Terã teve sua órbita transferida para uma região mais próxima de Taisum, e lá permaneceu apenas com um único lunar, Riá. Em seu novo e contraído circuito, e com seu tamanho reduzido de 53 mil quilômetros para 41 mil quilômetros de circunferência, Terã foi renomeado de Terax, terra firme. Isso explica a razão de Riá apresentar um tamanho discordante de Terax. Sua desproporção se deve ao fato deste lunar ter pertencido a um planeta bem maior, Terã. E antes que alguém pergunte o porquê do nome Terax, aqui eu lhes apresento duas imagens. Compare-as e vejam que após o incidente, a terra firme de Terã se manifestou, e ele perdeu o título de Celestial das Águas Azuis. Até a batalha, Terã se mantinha na quarta posição do solar. Seu solo jazia totalmente coberto de água e gelo, mas o lunar Ukufa abriu um abissal fosso em Terã. Mas logo esse buraco foi preenchido com a maior parte de água do planeta, expondo o solo de Terã em várias regiões. Assim, Terã deixou de ser o planeta de águas e se tornou um planeta de terras firmes, Terax. E devido à atração magnética entre Terã e Ilumak, seguramente Terax recebeu da vida primitiva que nosso planeta granjeara do cosmos. Nós sabemos que Terax possui terra firme, mas não sabemos ao certo se sua atmosfera é capaz de suportar o tipo de vida que se conhece, nem se cresce alimento por lá, pois devido ao anel de Terã, ninguém até hoje chegou a Terax. Ao passar os olhos sobre o príncipe Kamal em um breve intervalo para o chá, o Dr. Anxur foi tomado por sentimentos de tristeza e compaixão, pois veio em sua mente a recente derrota e o sumiço de seu avô Ikalu. O ex-Shaddai Ikalu era sogro de Anxur, pois este houvera se casado com sua filha, a princesa Zaakina, de modo que esse era um assunto familiar e que deixava o príncipe bastante preocupado. Porém, de volta à palestra, serenado após o chá e a rica merenda, o mestre prosseguiu. Escutem, iremos concluir os eventos da batalha ainda nesta sessão, então apressemo-nos. E como de costume, ao ligar o holoprojetor, as janelas se escureceram e o Dr. Anxur deu seguimento à palestra. Pronto, aqui estão duas holografias onde vocês podem apreciar o sistema do Solar Taisum. Vejam na de cima, como ele era antes da chegada de Ilumak. O planeta Terã dominava o quarto circuito com seus 9 lunares. O planeta Unano ocupava a 7ª morada entre Icarg e Kan. E o lunar de Trão orbitava o gigante Scarg, em sentido anti-horário. E na de baixo, observem bem, como ficou e permanece. No circuito em que orbitava Terã, agora existe o anel de Terã. Unano corre no 9º circuito por fora dos demais. Ditrão agora é servo de Cantu e gira em sentido horário. Terã renasceu com seu lunar Riá,
como Terax, na terceira casa de Taisum, e muitos lunares foram rearrumados. Esta animação maior mostra a órbita estabelecida por Lumak desde sua segunda volta após a batalha até hoje. Observem que o perigeu de nosso planeta se encontra logo após o anel de Teran, cerca de 597 milhões de quilômetros além do solar Taisum. E nesta outra ponta, bem longe no fundo, vemos seu apogeu, cerca de 24 bilhões de quilômetros de Taisum, após 382 milhões de quilômetros do solar Virsum. Assim, com uma órbita permanente estabelecida entre Taisum e Virsum, Lumak se despontou como o 10º planeta da família do Solar Amarelo. O Dr. Anxo sentiu que devia dizer algo importante aos jovens eruditos ainda nesta palestra, e assim o fez. Pessoal, vocês sabem de nossa extrema necessidade de Auridium. Por isso, eu agora irei pormenorizar um assunto. O Anel de Teran é um grande emaranhado de destroços formado da parte arrancada de Teran e do lunar Ukufa. Ele é como um enorme bracelete onde se encontram rochas, gelo e muitos tipos de minerais, inclusive o Auridium. Espera-se que um de vocês possa conceber uma forma de extrair o Auridium do anel. Também há esperanças que se descubra, ou mesmo se crie, um elemento capaz de preencher a lesão em nossa atmosfera. Eu acredito seguramente que há alguém, ou algo, em Algures, para nos oferecer o que precisamos. Nós contemos mentes brilhantes, e, no entanto, ninguém obteve a solução. A cada ano a brecha tem majorado, causando muitas dificuldades em nosso planeta. Se não encontrarmos algo, certamente vamos perecer. Muitos de nós tentamos de tudo o que as nossas mentes alcançam, mas sofremos derrotados. Por isso eu lhes peço que se conectem a Meikapal, para que se iluminem e se dediquem a buscar uma salvação para nosso amado planeta, pois a situação não está nada boa. E notando que Zungar havia erguido o braço, ávido a perguntar, o mestre cedeu a palavra ao perito capitão. O senhor disse que Lumak foi semeado com a vida do cosmos. Acaso existem outros celestiais no sistema do solar amarelo ou do solar marrom que contenham vida? E após um gole d'água, o Dr. Anxo respondeu. Bem, o que nós sabemos é que os antigos lunares Kuing e Oshup possuem tênue atmosfera capaz de sustentar vida unicelular. E há ideias de se criar uma rica biogeocenose em Kuing e Oshup, os pequenos planetas do solar Virsum, com ar respirável e multiplicidade de plantas e animais. E quanto à família de Taisum, temos a confirmação de que nenhum dos celestiais do lado de fora do anel de Teran é capaz de suster vida. Todavia, ainda não sabemos se em algum dos 4 planetas ou dos muitos lunares além do anel possui alguma vida ou é apropriado para ampará-la e sustentá-la. Mas Zungar, um zeloso explorador, indagou. Mas e nos outros muitos celestiais fora dos sistemas de nossos solares? Temos alguma confirmação de haver vida inteligente ou até mesmo primitiva? Com habilidade, o insigne mestre discorreu. Na verdade, nós nunca fizemos contato com ninguém em Nenhures de nossa galáxia. Entretanto, eu acredito que há vida lá fora, e que um dia, quando o Unicriador constatar que estamos preparados para encontrá-los, nós o faremos. Agora, porque Meikapal não permitiu isso, nós não sabemos. Talvez encontremos alguma explicação na energia escura que engendrou nossa galáxia há bilhões de anos. Possa ser que, com o tempo, esse véu de incerteza seja retirado e nós possamos ver as coisas com mais clareza. E com um sorriso enigmático, o Dr. Anxo rematou. E lembrem-se do adágio dos ancestrais: estudar e desfrutar do aprendizado. Interrompendo a narrativa, Eldoranque ajeitou uma deleitável pausa para o almoço. E enquanto o ancião e seus noviços repunham suas energias com um assado de carneiro ao tempero de hortelã, regaliz e mel de mandaçaia, Arxênio indagou. Ô Eldoranque, lembro de ter ouvido você falar em Meikapal. Me parece o mesmo nome que eu e Haroldo encontramos cinzelado nas ruínas de Bulbeck. Poderia nos falar mais a respeito deste nome?
Apresentando um sorriso de satisfação, Eldoranque respondeu: De certo que logo abordaremos esse assunto. Por ora, tenho em mente que Meikapal é um espírito consciente e multifacetado. Em seguida, estando todos sentados à mesa do salão da nave, o ancião fez ouvir sua impostada voz. Muito bem, agora que estamos aliviados e nutridos, devemos prosseguir com a crônica. E após uma pausa para descontraírem, tomarem água e café, o Dr. Anxur voltou a discorrer. Bem, agora falarei sobre importantes características de Lumak, e algumas delas é sobre sua magistral órbita. Reparem no holograma que Lumak, com 72 mil quilômetros de circunferência, apresenta uma radiação avermelhada. E para quem ainda não teve a oportunidade de vê-lo do espaço, como eu o vi várias vezes ao voyajar aos lunares, eu garanto que Lumak é verdadeiramente lindo de se ver. Nosso planeta está envolvido por uma atmosfera composta de camadas, e em uma delas está um espesso véu, situado a 96 km de altitude, e mantido continuamente por erupções vulcânicas. Todos os tipos de vida no planeta se mantêm devido a esse fenômeno. Sem essa térmica cortina, tudo pereceria. Nos períodos frios, o calor interno de nosso planeta é conservado por este manto, como um quente casaco que se renova constantemente. Nos períodos morno e quente, ele protege Lumak dos abrasadores raios dos solares Virsum e Taisum. É este importante manto atmosférico que retém e libera as chuvas, regulando a elevação dos rios e dos lagos. Deste modo, uma exuberante vegetação é alimentada e resguardada do calor e do frio extremados aos quais nosso planeta se submete, formando nossa complexa aerosfera que faz brotar todo tipo de vida nas águas e na terra. E como viram, foi devido à severa mudança de trajetória causada por Taisum, o solar amarelo, que Lumak se acha enlaçado por outro lumiar de nossa vasta galáxia, Virsum, o solar marrom. Através de um efeito Stirling, nosso planeta retorna às regiões de Taisum, que, por sua vez, o faz regressar a Virsum. Bem, agora abordaremos um assunto que muitos esperavam. O período de tempo, desde a formação de Lumak até o surgimento da microvida, durou 4,3 bilhões de anos, e nós o chamamos de Era Original. Atualmente, Lumak conta com 9 planetas irmãos, 9 companheiros lunares e 2 solares que lhe fomentam uma rica biodiversidade. Assim se compõe nossa família celestial. A evolução em nosso planeta necessitou de éons de tempo até o surgimento de organismos microscópicos. Foi um processo muito lento. Outro tanto de éons levou para que as formas de vida primitivas viessem a crescer, até o abrolhar de um ponto de conformidade habitável e capaz de conduzir, lentamente, ao desenvolvimento das avançadas formas de vida. E dentre elas estava o criativo Lumakshal, uma forma rascunhada de como somos no tempo presente. E foi exatamente há 27 milhões de anos, antes de nosso Shaddai Kanu, durante a anômala Era Primeva, que, por evolução dos Ominak no nordeste de Angdur, se originaram os primitivos Lumakshals, nossos antepassados primevos. Mas a evolução em Lumak não se manteve inerte. Ela ainda precisava realizar sua grande obra. Assim sendo, pela ideação de Meikapal, nossa própria espécie brotou com uma essência exclusiva. A manifestação dos desejos, das emoções e uma fascinante capacidade de entendimento. Atributos únicos e cogentes para pressentir sua intrínseca existência através do tempo e do espaço. De tal modo que, após 20 milhões de anos desde o advento do Lumakshal, um grande acontecimento se deu nas terras ao oeste de Angdur. Os Lumakshals evolveram de sua forma rústica e formaram as 3 ramificações atuais dos Elohims, dos quais fazemos parte de uma delas. E findo este longo período de tempo, que se estendeu por mais de 30 bilhões de anos, desde a formação de vida no planeta até o ápice dos Lumakis,
Nomeada como Era Primeva, adentramos em outro período, a Era Magna. Consultando seu telefone, o Dr. Anxur interrompeu a palestra e se despediu dos presentes mestres e doutores. Por hoje vocês estão dispensados. Aproveitem a vida com vigor e até a próxima sessão. E após confirmar sua presença para o dia seguinte, o príncipe rumou para a estação dos Torbelins. Lá, as pessoas podiam ser vistas voando de um lado para o outro, para cima e para baixo, em seus orbes voadores. Antes de embarcar, o Dr. Anxur se encontrou com seu estimado amigo, o príncipe E.E. Decidiu então fazer uma parada, para juntos se comprazerem com o paladar de uma Ninkesh, sua cerveja solferina predileta. Esta é a soberana das cervejas. Preparada pelas mãos dos Ukagi, ela contém os exclusivos cereais solferinos de Triticum, que lhe encerra, além da suntuária coloração, um inigualável sabor, devido, sobretudo, à sua cremosa textura. Sentindo que o telefone em seu pulso começara a vibrar, o Dr. Anxur interrompeu seu relaxante bate-papo. Depressa ele conferiu a mensagem. Era de seu pai, o grande Shaddai. Na elevada condição de príncipe, sua presença foi requerida no Palácio Real de Angdor ao dia seguinte, à pontual hora do chá de graviola. Interrompendo a crônica, Eldoranque surpreendeu os silentes ouvintes. Relampeou-me a mente, neste instante, uma intensa vontade de tomar chá. Então, vocês me acompanham? Depois de pequena pausa para um chá de jambo com torradas cobertas de gergelim, continuou o milenário órago de Terax com as explanações da crônica. E quando o Dr. Anxur estava prestes a se despedir de E.E., ele viu sua meia-irmã, a doutora Misha, seguindo para o espaçoporto. De tão cativado que ele era pela beleza da princesa, o príncipe podia sentir seu coração batendo e sua pressão sanguínea aumentando. Enquanto Anxur havia se afastar, ostentando seus fartos e salientes seios a preencher seu justo peitilho e a saltitar ao caminhar, ele podia sentir sua masculinidade emergir. E salivando um gole de sua cerveja solferina, o excelso príncipe confessou ao considerado príncipe: a visão de Misha faz o meu falo babar. E depois de observar a luxuriante e bela princesa se afastando, Anxur suspirou profundamente e pensou: se eu pudesse convencer Misha a copular comigo e a me conceder um filho, eu poderia reivindicar o trono real de Lumak para ele. Nós somos meio-irmãos. O Shaddai é nosso pai. Nossos filhos carregariam uma vigorosa semente. Assim termina o capítulo 2 do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium.